Olá, um privilégio estar com vocês em mais uma aula. Corpos rígidos, sistemas equivalentes de forças. É o nosso tópico 4, resultante de sistemas de forças. Nessa aula a gente vai trabalhar com o momento de uma força. Momento de uma força é tipo o torque que vocês já devem ter visto lá no ensino médio. Então, forças externas e internas, princípio da transmissibilidade, forças equivalentes, produto vetorial entre dois vetores, momento de uma força em relação a um ponto, teorema de Warrington, e segue o nosso grande capítulo do quarto tópico. Nem sempre é possível tratar um corpo como uma partícula única, e aí a gente precisa considerar ele uma partícula extensa, né? Certo? Então vocês podem ler as apresentações aí, muita coisa vai ser informada, né? Então qualquer sistema de forças pode ser substituído por um equivalente composto por uma única força atuando em um dado ponto e um momento ou um binário. Binário já vamos descobrir o que é. Então, forças atuando nos corpos rígidos são divididas em dois grupos: forças internas e forças externas. As forças internas são aquelas que estão dentro do corpo, por exemplo, uma régua, tá? Então, se nós fizermos uma força tentando puxar essa régua, as forças que estão puxando a régua são as forças externas e as forças internas são aquelas que mantêm a régua unida, a barra unida. Nesse caso do caminhão, as forças externas estão mostradas aí. É a força dos alunos de mecânica geral puxando o caminhão e as forças de reações do piso sobre o qual eles estão apoiados, sobre o qual o caminhão está apoiado. Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre, mais ou menos, do caminhão, né? Tá? E aqui ainda tem o peso. Se não for contrabalanceada, esse cara vai entrar em movimento, né? Possivelmente vai acontecer isso, né? Então, princípio da transmissibilidade, né? Então, aqui, em qualquer ponto dessa linha, se nós fizermos uma força F, nós vamos causar o mesmo movimento de translação desse corpo. Então, pode ser em qualquer lugar desse aí, certo? Se nós mudarmos uma força de um lado para o outro aqui, não vamos alterar em nada o que está acontecendo com o caminhão aí, né? Se nós empurrarmos ou puxarmos, é a mesma coisa. Temos aqui ainda a questão da transmissibilidade, né? Então, se nós colocarmos o F2 para cá, o P2, né, para cá, para o ponto A, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Então, nós podemos trocar essa força de lugar sem que ocorra alguma alteração no movimento. A ideia aqui agora, então, é produto vetorial. Produto vetorial tem a ver com momento de uma força ou torque, né? Momento de uma força é quando a força pode causar uma rotação no corpo. Então, aqui a ideia é transformar isso em um produto vetorial, né? Produto vetorial, veja aqui, é um vezes aí, que tem que usar o xizinho para identificar. O produto escalar tem que usar o pontinho, tá? Então, tem essa coisa aqui, e ele é sempre de PQ. Essa ideia aqui do produto vetorial vai ser P vezes Q, vezes o seno do ângulo entre os dois. Então, cuidado, regra da mão direita, dp para Q. Esse vai ser também o nosso sentido anti-horário e é considerado positivo. Então, esse vetor V aqui é o nosso momento. Produtos vetoriais não são comutativos. P vezes Q é diferente de Q vezes P. É só você imaginar a regra da mão direita. Você tem P vezes Q, agora de Q vezes P vai ser o contrário. O sinal vai ser diferente. Ó, P vezes Q é menos Q vezes P. Ou Q vezes P é igual a menos P vezes Q. Não, eles são distributivos e não são associativos. Distributivos, P vezes Q mais Q1 mais Q2, né? Então posso fazer P vezes Q1 e P vezes Q2. O famoso método Schauer que a gente já falou antes, né? Do Schauerinho. Produtos vetoriais de vetores unitários. I vezes I é zero, I vezes J é zero, K vezes K é
0. Os demais a gente segue essa ordem aqui, I, J, K. Se você seguir no sentido anti-horário, I vezes J vai ser K. J vezes K vai ser I. Se você seguir nesse sentido de rotação aqui, vai ser negativo. I vezes K menos J. Então, aqui, por exemplo, I vezes K menos J. E aí você preenche esse calendário aqui de produtos vetoriais. Simples assim. Observa isso aqui é fácil de memorizar. Então, IJK, sentido anti-horário é considerado positivo e sentido horário é negativo. Então, I vezes I 0, J vezes J 0, K vezes K 0. Os demais você segue daqui. Se você quer saber I vezes J vai ser o próximo cara que está na lista aqui, que é o K. JK vai ser o I. Se você fizer no sentido contrário, IK menos J. IK menos J. Conferindo aqui, tá tudo ok. Então, vai ser isso aí. Produto vetorial em termos de componentes retangulares vai ser esse cara aqui, que vai desencadear ou terminar numa matriz dessas aqui, e o produto vetorial vai ser um determinante. Então, a gente precisa usar esse determinante aqui para calcular o produto vetorial. Pode fazer aqui tudo, né? Todos com todos e vai chegar nesse cara aqui. Beleza, produtos vetoriais de vetores unitários aqui estão colocados, né? Então, de cara você precisa saber o que substituir aí nessa matriz ou nesse determinante aqui. I, J, K vão ficar intactos. Aqui você substitui o ponto em que a força é aplicada e aqui você substitui as coordenadas unitárias da força, ou melhor, aqui você substitui os valores unitários das forças Fx, Fy e Fz. Se você quiser saber, também pode usar essa expressão aqui embaixo, mas ela é pouco utilizada, né? Então a ideia é essa aqui. Beleza? Momento de uma força em relação a um ponto. Uma força é representada por um vetor que define sua intensidade. Está aqui a força representada. Sua direção e seu sentido. Seu efeito em um corpo rígido depende também do seu ponto de aplicação. Se ele está mais perto aqui ou mais lá na ponta. É só imaginar uma dobradiça de porta, né? E uma fechadura. Se a fechadura está longe da dobradiça, é fácil abrir a porta. Se essa fechadura estiver mais perto da dobradiça, a força que você vai ter que usar vai ser maior. Então, depende da distância. Isto é, o momento de uma força em relação a um ponto, ela é definido dessa forma aqui, um produto vetorial entre o R e o F, que é a força. Esse momento é definido, calculado, né, em relação ao ponto de origem, o zero aqui. O vetor momento m0 é perpendicular ao plano que contém o ponto O e a força F. Então, ele é sempre perpendicular ao plano onde isso acontece. A intensidade de m0 expressa a tendência da força a causar rotação. Tá? Então, é a tendência de causar rotação. De maneira escalar, a gente pode dizer que ele é a força vezes o raio, o R. Ou força vezes a distância entre o lugar que está sendo aplicada a força e o lugar que você quer calcular o momento. O sentido do momento pode ser determinado pela regra da mão direita, certo? Pega a mão direita, a regra da mão direita. E qualquer força F' que tenha a mesma intensidade, direção e sentido de F é equivalente se ela está na mesma linha de ação. Então aqui surge um conceito chamado linha de ação de uma força. Então qualquer lugar que essa força F for aplicado nesse pontilhado vai ter o mesmo efeito sobre o momento. Bom, e agora, qual é a linha de ação dessa força F?
Tá aí já, né, pontilhado, né? A linha de ação da força F está aqui, certo? E aqui está a distância do, do lugar onde tende a fazer o giro, né? Então, a primeira coisa num problema desse tipo é traçar a linha de ação da força e perpendicular a essa linha de ação, você mede a distância. Essa distância é perpendicular ao eixo de giro, certo? Da força. Ok? Então, aqui a linha de ação está aqui em cima, certo? E agora, qual dessas duas distâncias, a D1 ou a distância D2, precisa ser considerada para calcular o momento? Qual das duas? Qual D é válido para calcular o momento? Aquele que vai gerar o torque, que vai gerar o momento, que vai tentar girar o ponto esse aqui. Se você imaginar que seria D, então pega esse F e traz para cá e puxa para cá. Não vai dar certo, né? Mantém essa linha de ação. Agora, aqui, nesse ponto, vai tentar rotacionar essa barra. Então, vai conseguir rotacionar essa barra. Então, é o D1 a resposta nesse caso. Estruturas bidimensionais têm comprimento e largura, mas a profundidade é desprezível. Por exemplo, um piso, né? Se considerar piso de uma obra, né? Vai acontecer isso, né? O momento é sempre perpendicular ao plano. E aqui então tem o teorema de Waringman. Basicamente o teorema de Waringman, ele diz que o momento da resultante é igual à soma dos momentos das forças, certo? Então, se você juntar todas as forças e juntar todos os momentos, você vai ter um equivalente. Essa é a ideia. Então, se todas as forças estão aplicadas em um único ponto e elas, o somatório dessas forças vai ser igual ao momento, nesse caso aqui, ainda no ponto zero. Momento de F em relação a um ponto, né? Então é somatório dos Fx, Fy e Fz nas três dimensões, multiplicados pelo R. Então aqui nós vamos ter IJK, substituímos x, y e z, que é os ponto A, esse é o x, y, z, e as componentes Fx, Fy e Fz aplicados no ponto A. Momento de uma força em relação a um ponto B. Aqui agora não estamos mais na origem e sim deslocamos esse lugar onde a gente quer calcular o momento para um outro ponto em três dimensões. E aí você vai pegar RAB aqui, é o RB menos o RA, certo? Então o RA sobre B é o RA menos o RB. Seria o final menos inicial. Então aqui menos, ou melhor, aqui menos aqui. RA menos RB. Certo? E a força continua essa aqui. Calculando aqui de maneira já bem mais intuitiva, né? Mais visual, né? XA menos XB, YA menos YB, ZA menos ZB e as componentes Fx, Fy e Fz. Em estruturas bidimensionais, nós vamos XFY menos YFX. Isso que serve para estruturas bidimensionais, certo? Aqui temos uma estrutura bidimensional e uma força. Então, precisamos aqui determinar o momento, então nós imaginamos aqui a linha de ação da força. Então, a distância, não podemos pegar os 60 centímetros, e sim a distância do ponto O até a linha de ação da força, que é perpendicular ao ponto O. Então, determinar o momento da força em relação ao ponto O. A força horizontal aplicada em A que gera o mesmo
momento, então força horizontal para cá. A força mínima aplicada em E que gera o mesmo momento, então a menor força possível para que gere o mesmo momento. Aqui vai ser perpendicular ao A. A posição de uma força vertical de 1080 newtons para que ela gere o mesmo momento. E se alguma força obtida entre B, C e D é igual à força original. Então, primeiro passo, o momento vai ser gerado e precisa calcular essa distância D. De 60 cosseno de 60, achou 30 centímetros e calculou aqui 450 vezes 0,3, vai achar 135. A unidade de medida de momento é o Newton vezes metro, ou quilonewton, né? Mas vai ser Newton, unidade de força, vezes comprimento. Newton vezes metro. Aqui a força horizontal, então aqui a distância D, de novo, precisa ser calculada aqui, sempre perpendicular à linha de ação da força. Achado 52, calcula o momento, F vezes a distância, e a força F vai ser 259,6 newtons. Aqui foi colocar todas as unidades de medidas, né? Então dá para ver que o 135 newton vezes metro divide por 0,52 metro, corta metro com metro, fica só o newton e a adimensionalidade está correta. De novo aqui agora perpendicular, agora a distância é 60 centímetros, 0,6 metros, né? E uma força F de 135 newtons metro, que foi calculado aqui, certo? Feito isso, vai achar lá a força de 225 newtons, que é uma força já bem menor que 135 newtons, ou melhor, que quanto que está aqui? 450 newtons. Então, elas são equivalentes e causam o mesmo resultado no ponto zero. São equivalentes porque causam o mesmo resultado, mas o valor, o módulo delas é bem diferente. Aqui 450 newtons e aqui é quase a metade dessa força. 225 é a metade da força. Para determinar agora um lugar onde tem uma força de 1080 newtons na direção vertical, né? Certo? Gera o mesmo momento, aí a gente precisa calcular a distância, né? O momento 135 newtons vezes metros, uma força que foi dada, joga aí nas equações, calcula, vai achar 0,125 metros ou 12,5 centímetros. E a distância agora precisa ser calculada, né? A distância do ponto A, porque pede aí no problema, né? Determinar o ponto de aplicação de uma força que gera o mesmo momento em relação ao ponto zero. E aí calcula aí a distância. Pronto, tudo resolvido. Aqui todas as respostas encontradas. Agora uma placa retangular é suspensa por dois suportes. Tá aqui os suportes. E um fio de C até D. Sabendo que a tração do fio é 200 newtons, determina o momento em relação a da força exercida pelo ponto C. Então, um momento nesse ponto aqui. Então, temos que fazer tudo isso aqui. Na prática, precisamos achar a distância de A até C. Cartesiana, claro. E depois, nós sabemos que a força no ponto C é 200 newtons. E aqui nós calculamos o quê? O RCD sobre RC, aqui é vetor, calculamos aquele lambda, né, que é o vetor unitário. Calculo o vetor unitário da força, calculo o vetor unitário da força no ponto C, que está aqui. Depois substitui esses valores na expressão e na matriz, né, para calcular o momento. Então, IJK, aqui é o ponto C, certo? RC menos RA, C menos A, final menos inicial. E
calculou aqui os pontos que tem a força, né, no ponto C. E aí achou o momento. Privilégio estar com vocês. Um abraço e até a próxima aula.